Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Bom dia, bom dia! Tudo bem? Tá? Nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Bom dia pra você que tá no carro, você que tá em casa, você que tá trabalhando. Vem todo mundo, está começando mais um dia, quarta-feira. E claro que a gente vai atualizar aqui nas manhãs da Band FM tudo que tá rolando nesse mundão de meu Deus, tá? Tem as notícias da região do sul de Minas, também do interior de São Paulo. Tem também tudo que tá rolando no BBB. Vamos falar de economia. Ai, tem muita coisa boa. E ó, já nós temos um convidado também, viu, Mal? Hoje é dia de terapia nesse programa. Aleluia, né? Vamos ajudar nosso tic-tac a bater melhor. E hoje, né, uma vez por semana, nós estamos falando sobre pais e filhos, como melhorar aí os relacionamentos, como entender os filhos, crianças, adolescentes ou já adultos, né? E hoje o bate-papo é com o Hernani Brunório, ele que é psicólogo, vem falar pra gente das fases da vida, dos setênios, sabe, Mal? De 7 em 7 anos, a gente muda as fases da vida. Você sabe que eu odeio essa música, né? Essa frase querida que é de quando Jesus era menino. Faz 50 anos que não toca mais essa música. Você fica tocando essa música. Você e o Paulo Marcelo que gostam dessa música. Paulo Marcelo tá de férias, tá, gente? Logo ele tá de volta. Acho que semana que vem, quem sabe. E aí a gente vê se ele volta mesmo ou não, né? Não sei. Será que ele volta, Mal? Deve estar descansando, né? Ele foi pra Maldivas, gente. R$30 mil a diária. Só que não é nessa vida não, tá? Quem tá lá é Fernando Zor Maiara, né? Que é um casal fofo e estão vivendo. Mas ó, sério, vamos falar sobre pais e filhos hoje? Porque você tá muito desorientado hoje, viu, Mal? Mal, gente, ele tá batendo fora do bumbo já faz tempo. Fica me deixando mais desorientada ainda. Enquanto eu tô conversando com você, ele fica falando na minha orelha. Assim, não dá, tá, Mal? Dá uma segurada. Eu não gosto também dessas palminhas ridículas que você fica batendo aqui no programa. Hoje também não é dia de signo. E ó, quarta-feira, como eu disse, já, como que o psicólogo vai vir aqui e vai sair daqui normal? Ele vai mandar te internar daqui a pouco, eu tenho certeza. E ó, o Hernani Brunório vem falar sobre as fases da vida de 7 em 7 anos aí, que as crianças passam por esse desenvolvimento da fase infantil depois para adolescência e assim a juventude. E vamos acompanhando todo esse movimento aí do ser humano. Então daqui a pouquinho o Hernani Brunório vem falar dos setênios pra gente e também do desenvolvimento da antroposofia, essa teoria aí nos estudos, né, para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então daqui a pouquinho participa com a gente, manda mensagem pra cá no 0359 9979 5825. Não sabe lidar muito aí com seu filho que tá adolescente, você fala, ai meu Deus, e agora? Como lidar com essa criança que quer fazer tudo? E eu não consigo colocar limite. Então daqui a pouquinho o Hernani Brunório vem bater aquele papo com a gente, dar algumas dicas. E claro, se tiver qualquer dúvida é só participar, tá? O WhatsApp tá aí na tela, 0359 9979 5825. A gente também está pelo Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM. E claro, você pode seguir a gente no Instagram, @AmandaNegrini, @PY4MAB, que é o Mal, essa pessoa estranha, né? Ele tem um Instagram também. E @BandFM. Vai mandando mensagem pra cá que eu tô esperando a sua participação. Um beijo pro Danilo, meu querido. Danilão está acompanhando a nossa programação agora, assistindo a gente na TV. Um beijo, meu querido. Bom dia pra você, viu? E Mal, você sabe que pra começar essa quarta-feira com tudo, vamos de música sertaneja, uma das que tá mais bombadas aí na programação da Band FM. Vamos de Henrique e Juliano? A briga foi feia. Já a gente volta com muito mais pra você. Band FM. A briga foi feia. Às vezes é feia, né, Mal? Às vezes é de boa, às vezes é necessária. Mas é a vida. Beijo, Danilo Rocha, meu amor. Tá
tá acompanhando a gente lá no Manhattan. Você sabe que tem muitos escritórios, a galera que trabalha aí sempre tá acompanhando a gente, tomando um cafezinho. Beijo, meninas. Beijo, doutor Glaucir também, que tá aí no Manhattan, sempre acompanhando a nossa programação. Beijo, galera de Poços de Caldas, mas também de toda a região, tá? Sul de Minas, inteiro conectado aqui na programação da Band FM. Tem também o interior de São Paulo. Então participa comigo, vai mandando mensagem no 0359 9979 5825. Um beijo pro Rafa Prado, que também sempre acompanha a nossa programação. Sério que ele tá lá na loja da Cia, sempre acompanhando a gente? Rafinha, meu amor, saudade de você, beijo, viu? Quem também sempre acompanha a gente é Guidori. Amanhã vem bater um papo aqui também. A galera sempre acompanhando a programação e do interior de São Paulo também. Antes da gente atualizar as notícias, as principais notícias aqui do mundão, o que tá rolando, vamos falar da Troiane Rolamentos, porque, gente, peças em geral, peças originais, parcelamento em até 10 vezes aí no cartão, e eles estão funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas para melhor te atender, tá? Tem grandes promoções aí para as peças do seu veículo, então aproveita, dá uma ligadinha lá. Se você preferir ficar em casa, eles entregam para você também de boa. 3722-1509 ou 3722-3309. Troiane Rolamentos, há 45 anos, fornecendo o melhor para o seu veículo. Vamos falar, Mal, de quem fez o Enem, né? Nesses últimos dias, a gente sabe que é uma das principais portas aí para entrar na faculdade. E os gabaritos da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio serão divulgadas hoje, tá? No site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Anísio Teixeira, o INEP. Não há um horário definido ainda, mas a previsão do Instituto é que as informações sejam divulgadas no fim da tarde. As provas foram aplicadas no dia 31 de janeiro e também no dia 7 de fevereiro, em laboratórios de informática contratados pelo governo, e as notas finais vão ser divulgadas aí no dia 29 de março. Essa foi a primeira edição que o Enem teve uma versão digital, né? Além da impressa, eram esperados mais de 93 mil candidatos, e o número exclui os inscritos no Amazonas, que tiveram aí as provas suspensas por causa da pandemia, e também de Macapá, cujo local da prova foi interditado por problemas estruturais. E aí compareceram nessa prova digital mais de 26.769 pessoas, e faltaram mais de 66 mil pessoas. O objetivo do governo é tornar o Enem 100% digital no prazo aí de 5 anos. É o que a gente fala, a pandemia acelerou esses processos, né? Quem ainda não estava muito conectado ao mundo digital, agora ele está sendo super necessário, as faculdades e também os trabalhos, então acelerou esse processo. Então daqui 5 anos o Enem pode ser totalmente digital. No Enem, 5 candidatos podem acertar exatamente a mesma quantidade de questões, mas tirarem notas bem diferentes. Por exemplo, se o aluno acertou as 5 questões mais difíceis, mas errou as mais fáceis, provavelmente chutou aí as alternativas, seu desempenho é considerado incoerente. A pontuação para cada acerto é reduzida. Então também teve essas mudanças aí no Enem, mas hoje no final da tarde já deve ter o resultado aí para quem fez as provas digitais. Outro assunto muito comentado também é sobre o auxílio emergencial, porque ontem o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião aí, né, com todos os políticos para falar sobre o auxílio emergencial. E aí, Mal, assistindo ontem Jornal Nacional, você sabe que eles estão instigando, né, gente? Mourão, que é o vice aí de Bolsonaro, não foi convidado pra reunião, né? E aí ligaram pra ele e falou assim: oi, você tá meio bravo? Ele falou assim: não, eu acho que o presidente não precisava dos meus serviços neste momento. Sei que eles estão meio estremecidos, né? Ainda mais com a possibilidade de pedido de impeachment do presidente, e o Mourão mostrou muito mais estabilidade emocional. Mas agora Bolsonaro, a gente sabe que ele é birrento, né? Então ele tá meio chateado, não quer fazer amizade,
Haddad com o Mourão Mais, está excluindo o vice-presidente. Vamos acompanhar as cenas aí do próximo capítulo, mas o que interessa é que o presidente Jair Bolsonaro vai anunciar depois do Carnaval a prorrogação do auxílio emergencial, que deve começar a vigorar em março. E aí essa nova rodada seria de 3 parcelas de R$200, mas para metade dos trabalhadores que foram atendidos no ano passado, segundo o plano que ainda está em estudo. A ideia, né, é que o custo com a extensão do benefício fique fora do teto de gastos. Regra fiscal aí que impede que as despesas públicas cresçam mais que a inflação do ano anterior. Mas a equipe econômica ainda defende que qualquer medida seja compensada por ações de ajuste fiscal. Então, né, vamos acompanhando. Provavelmente depois do Carnaval já deve ter aí toda a liberação desses R$200, que provavelmente o governo vai liberar aí do auxílio emergencial. E claro que a gente vê aí, né, a questão da renda que vem diminuindo para cada pessoa, mas também muitas pessoas que necessitam do auxílio para a questão de comer, né? Então, realmente, são atitudes necessárias do governo que a gente precisa analisar da melhor forma possível. E também para as pessoas terem aí como sobreviver nesse momento de pandemia. E agora, Mal, vamos para aquele intervalo, mas antes, passa lá na Sertaneja, tá? Porque você sabe que o dono fica lá, que é o seu afinho, né? E eles faz questão de negociar as ofertas exclusivas e especiais para você. Quando eu falo que ele realmente negocia, é porque vem preço bom por aí. Tem esfregão mop multilaser de 12 litros, tá R$ 74,90 à vista. Facilita aí para limpar a casa, é sensacional. Também tem Mix TV da Xiaomi por R$ 359,90 em 4 vezes sem juros. E comprar em lugar que tem dono é assim, né? Você consegue descontos diferenciados, então aproveita. É só comprar pelo site casasertaneja.com.br ou lá na loja que fica em frente ao terminal, na Francisco Salles. Ou então liga o WhatsApp, tem delivery também, o número é o 3722-2751, porque na Casa Sertaneja Eletro ninguém perde negócio. Já a gente volta falando de BBB. O Arcrebiano deu tchau, Mal. Você conhece ele? Não? Band FM. Band FM, a sua rádio do seu jeito. De volta aqui na programação da Band, ao vivo para mais de 50 cidades. E claro que você é nosso convidado, tá sempre juntinho com a gente. Daqui a pouquinho tem bate-papo sensacional. Nós vamos falar com o psicólogo Hernani. Ele que vem falar aí de adolescentes, né? Relacionamento de pais e filhos. Então você pode participar com a gente, tirar suas dúvidas pelo WhatsApp 0359-9979-5825. Vamos falar das fases de desenvolvimento aí da vida. Então, né, como você consegue lidar melhor com o seu filho na sua casa. Participa com a gente, tira suas dúvidas então, tá? E também segue a gente pelo Instagram, @AmandaNegrini, @BandFMPocos. E do Mal, esse estranho fofo é PY4MAB, tá, gente? Antes de atualizar todas as notícias aqui, eu tenho um super recado pra você. Nós vamos diretamente, sabe pra onde? Pra uma oportunidade incrível de morar no melhor lugar aqui de Poços de Caldas, por um preço sensacional. E eu vou falar com quem? Com o Edley da BRZ. BRZ que chegando em Poços de Caldas e tem vários empreendimentos aqui em Poços de Caldas, tá? Pra você. Oi, Edley, bom dia. Oi, Amanda, bom dia, ouvintes, tudo bem? Tudo bom. E Edley, quando você aparece é porque tem coisa boa, né? Conta tudo da BRZ Empreendimentos, a galera que tem o sonho da casa própria, conta aí. É isso aí, hoje no finzinho eu vou dar uma notícia boa aí para os ouvintes. E eu quero deixar claro aqui que a BRZ já está aqui em Poços de Caldas desde setembro, a qual a gente lançou. E o lançamento foi um sucesso. E a gente está dando continuidade nesse processo aqui de venda para poder atender melhor nosso cliente com apartamento BRZ Premium, que a gente chama aí, né? Que é 2 quartos com suíte.
Uau, 2 quartos com suíte, condomínio fechado, torre com elevador e lazer completo, entregue imobiliado, equipado e decorado. Como assim, Edley? É tudo isso? E o preço, como é que tá? Como que a galera pode fazer para adquirir aí? Exatamente. A gente tem, além da forma de financiamento direto com a consultora, a gente também tem pelo banco, a qual a gente financia até 90% e o cliente não precisa preocupar com a entrada. A entrada a gente negocia aqui de uma forma flexível para o nosso cliente. Mentira, que a gente pode financiar até 90% do BRZ Premium. Exatamente, a gente pode financiar até 90% e os outros 10% aí, não se preocupe que a gente negocia também direto com a consultora. E agora falando desse local, né? O portal Estância das Águas da BRZ, super bem localizado, as obras já estão avançadas. Conta pra gente, ô Edley. Hoje já está numa melhor visualização ali, a gente já tem prédios até no quarto pavimento, a localização ali na região do Country Club, uma localização privilegiada para moradia, para investimento, que vai ter o retorno aí para o nosso cliente esperado. Que sensacional! E olha, para ligar ou para o pessoal visitar o decorado na Rua Assis para ver como é que é, eu já vi, é lindo! Para o pessoal ter noção de como vai ser esse empreendimento, tem horário marcado, como que o pessoal faz para visitar o decorado aí? Olha, hoje eu vou dar uma novidade, o cliente que der aí falando que ouviu a gente na rádio hoje, ele vai estar ganhando um bônus aí de até R$5.000. Mentira! É só ligar pra gente no telefone 3014-0223. 3014-0223. Ele fala que ouviu na rádio e a gente já vai ter um atendimento prêmio aqui, tendo todas as normas de segurança aí da prevenção do coronavírus. Gente, que sensacional, Edley. Muito obrigada, viu? Pela participação. Obrigado, você, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Gente, quando eu falo da BRZ, esse portal Estância das Águas tá a coisa mais linda. Já tá sendo construído aí no Country Club aqui de Poços de Caldas. Você pode financiar, então, até 90% do seu apartamento, dos seus sonhos. Então, vai ser prêmio com a BRZ. E o Edley falou, tá falado, né? Que vai ter um desconto de R$5.000 na entrada aí para você que tem o sonho da sua casa própria. Então é só ligar no 3014-0223. Mal, vamos mandar um bom dia pra galera que tá aqui já participando com a gente. Olha só, oi Cidinha, bom dia pra você. Bom dia Marlene, Benê, Viviane, Alcino, Carlos, a galera do grupinho da Band. E claro que você pode tirar suas dúvidas aí, tá falando de relacionamento entre pais e filhos no 0359-9979-5825. E vamos falar de BBB agora, porque o que rolou na noite desta terça-feira é que quem saiu do BBB, o segundo eliminado aí do BBB então, foi o Arcrebiano. O participante saiu com 64,89% dos votos. Já o Gilberto e a Juliette seguem no jogo. O Gilberto teve 1,88% dos votos. O Gilberto foi quem pegou o Lucas, né, na outra festa. E ele tava assim, achando que... Falou que tinha sonhado, que ia sair na segunda semana. Mas ele foi o menos votado, teve 1,88% dos votos. Já o Arcrebiano pegou a Carol com K, que é a cobra dessa edição, né? E ele realmente pedia para sair, porque ele falou que ele não tava... Ele era anônimo e ele era feliz, e lá dentro ele estava sendo famoso e não estava sendo feliz, então ele queria sair, ele queria voltar para a vida dele, que ele não estava aguentando aquela pressão psicológica. Já a Juliette teve 33,23% dos votos também. Ela aí foi um pouco votada, mas assim que o Thiago Leifert anunciou o resultado, o clima na casa foi de emoção. Os brothers se abraçaram, aplaudiram o modelo e educador físico. Ele falou obrigado, se cuidem, isso aqui é um jogo, não levem para o coração. Espero vocês lá fora, disse o Arcrebiano ao sair da casa. E aí, né, do lado de fora, o Thiago esperava no palco do programa. Ele falou, estou muito grato, foi um paredão difícil, saiu de cabeça erguida, disse o modelo. O Arcrebiano, que era conhecido como Bill, né, ele foi... também explicou porque não se posicionou de forma mais incisiva depois de ver seu nome envolvido em uma fofoca. Ele falou, poderia falar alguma coisa por estresse. Aí eu respirei fundo depois que foi cair a ficha.
O apresentador tranquilizou o brother, fica tranquilo, você sai super bem, todo mundo gosta muito de você, né? E aí o arcrebiano, então, todo mundo deu uma choradinha, sentiu saudade, só que depois também, né, o arcrebiano participou de uma entrevista com o pessoal que já saiu aí do reality show, e ele foi a Carol Conká, que é considerada uma das vilãs para os fãs do BBB 21, muitos zoaram ele, falou assim, olha a cara do arcrebiano, 2 minutos depois, longe da Carol, o cara voltou a sorrir, né? Porque realmente ele tava bem tenso. E perguntaram pra ele também, né, se tava rolando um clima entre ele e Juliette, se ele pegaria a Juliette. Ele falou que ela é muito bonita, que ele, assim, fora da casa pegaria ela sim, por que não? Mas agora, vida que segue, né? E agora vamos acompanhar também o desfecho das próximas semanas, como que tem sido, se os participantes, por ser jogo, a gente sempre fala que eles também têm uma noção, né, da quantidade de votos. Carol Conká pode ver que o Gil teve uma pequena rejeição, pode se aproximar dele, mas vamos ver como será, né? A Carol e o Nego Di detonaram o Bill a hora que ele saiu também, falando, né, que ele tem algum problema, que ele foi meio frouxo, que ele vai sofrer saindo de lá, e ela tá achando que ela tá certa. Mas vamos acompanhando a evolução aí, mas ela também chorou na saída dele. E agora a gente vê as cenas aí dos próximos capítulos. Fato é que esse BBB tá pegando fogo, muito tem sido comentado sobre ele, né? É claro, muito se fala também sobre violência psicológica, que as pessoas para estarem ali, elas precisam realmente estar muito bem psicologicamente, porque a pressão por todo lado, e a gente tem visto que isso tem acontecido aí muito, e que as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Foi o caso de Lucas Penteado, que já saiu, o arcrebiano que também não estava aguentando, e agora vamos ver aí quais serão os próximos capítulos dessa história. E é isso, né, gente? Fato é que tem menos 2 pessoas aí no jogo, e vamos ver como será hoje as próximas novidades deste jogo. Ó, antes da gente ir pro intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta atualizando as notícias aí do sul de Minas e também do interior de São Paulo, eu tô esperando a sua participação aqui comigo, tá? 035-99979-5825 é o WhatsApp aqui da Band FM, também pelo Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM, estamos te acompanhando, queremos que você manda mensagem aqui pra gente, mandar um beijo pra Francisca Nogueira, que tá por aqui mandando bom dia pra gente, Anderson Gonçalves também, ele falou que mora em Santo Antônio de Jardim. Andréia Santos também tá por aqui. Galerinha, bom dia pra vocês, tá? E vamos falar da Casa Madepinos também, porque a sua casa própria está esperando você nesse início de ano. Na Madepinos, que são casas pré-fabricadas, ouça só, tem um kit de casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro completo e manual de montagem. E por apenas R$ 9.990 é a sua própria casa por menos de R$ 10.000. E de brinde você leva aí uma super churrasqueira, tá? A Madepinos tem mais de 100 modelos de casas, a sua escolha, e divide em parcelas que cabem no seu bolso. Então aproveite a promoção com churrasqueira de brinde. A Madepinos tem também casas com tratamento de autoclave, montagem e entrega em qualquer região do Brasil. Acesse o site casamadepinos.com.br ou ligue, o telefone é o 041-3608-1313 ou WhatsApp, que é o 041-3608-1212. Sábado também tem plantão até as 4 horas da tarde. Madepinos, os melhores kits pelo melhor preço do Brasil. Vamos pro intervalo, já já a gente volta com muito mais pra você. Da TV Plan, Facebook da Band FM, e claro, você pode seguir a gente lá no Instagram também, tá? @AmandaNegrini, @BandFMPocos, e o Mal Mal, esse insuportável, que fica aqui do meu ladinho, é PY4MAB. E ó, manda um bom dia pro Cailão Donizete Monteiro. Bom dia, gente amada, bom dia, gente querida, tudo bem, meu querido? E ó, nessa quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, daqui a pouquinho tem bate-papo, vamos falar de relacionamento entre pais e filhos. O Hernani Brunório, psicólogo,
vem aqui bater aquele papo com a gente sobre os desenvolvimentos da vida. De 7 em 7 anos aí, temos essa mudança da primeira infância para a segunda. Como se portar neste momento, né? Então, para saber lidar melhor com os dilemas das crianças, dos adolescentes. Se você tem alguma dúvida, algum probleminha aí básico, não tá conseguindo resolver com o seu filho, então participa com a gente no 0359 9979 5825. Já a gente atualiza todas as notícias aqui da região, tá? Tanto do sul de Minas como do interior de São Paulo. Mas antes, vamos falar de educação? Gente, investir na sua carreira, né? É sempre mais do que necessário. E a minha dica para você é a Faculdade Unopar, que está com 2 novos cursos. Olha só, tem investigação em perícia criminal, que tá bombando, e também enfermagem, mais do que necessário nesse momento, né? Então corra, que as vagas são limitadas. É só você fazer a sua inscrição aí no site da unopar.com.br ou pelo WhatsApp. O número é o 99827-6990. E lembrando que a Unopar tá ali na rua Doutor Mário de Paiva, em frente ao Parquinho da Vila Nova, tá? O número é 572. E vai para o melhor ensino à distância do país. Vai para a Unopar, que é sensacional, e eu sei que você vai adorar e, claro, dá um up aí na sua carreira. Vamos atualizar as notícias aí do sul de Minas e também no interior de São Paulo? Band Notícias. Nesta quarta-feira atualizamos tudo o que acontece tanto no sul de Minas como no interior de São Paulo. Muitas coisas acontecendo por aqui e claro que você fica bem atualizado nas manhãs da Band FM. Vamos começar falando de um caso que aconteceu em Alfenas, em que uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro na frente da filha aí em Alfenas. Uma mulher levou 2 facadas do ex-companheiro na frente da filha após a separação do casal nesta segunda-feira em Alfenas. A polícia militar informou que o homem foi preso na mesma noite e ainda segundo a polícia, o homem estava na casa da mãe e durante uma discussão, ele deu 2 facadas na barriga da mulher. A filha, que estava no colo da mulher, caiu no chão. Os parentes da vítima conseguiram conter o homem, que saiu da casa dizendo que iria se matar aí, né? A polícia informou ainda que o autor estava drogado e bêbado antes de cometer o crime. A vítima informou que eles haviam se separado há 2 dias, sendo esse um dos motivos do uso e do abuso aí de drogas e bebidas. A mulher foi encaminhada para o Hospital Alzira Velano com hemorragia interna e perfurações nos órgãos. Ela passou por uma cirurgia e já está estável. Outro caso que nós também tivemos ontem aqui na região, em Três Corações, uma outra jovem de 29 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro também, já na cidade de Três Corações ontem. Segundo a polícia, o suspeito de 32 anos não teria aceitado o fim do relacionamento do casal e ela foi socorrida, foi encaminhada para o hospital em Três Corações com ferimentos graves. A polícia informou que a vítima já havia feito um boletim de ocorrência aí contra o homem antes das agressões e ainda segundo a polícia, o homem pulou no rio perto da rodoviária. O corpo de bombeiros procura pelo homem que não foi visto saindo do rio, né? E também ninguém tem informações aí sobre este caso, mas que aconteceu em Três Corações. Falando aí também de feminicídio, de violência contra a mulher no interior de São Paulo, essa semana tá tensa. No interior de São Paulo também tivemos uma mulher de 32 anos que foi assassinada a tiros ontem à tarde em São Carlos. Os suspeitos fugiram e a Polícia Civil agora investiga o caso. O crime aconteceu no conjunto de prédios, né, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano aí. Mal, sobe a trilha pra mim, visão. E segundo informações de testemunhas, a vítima foi surpreendida por 2 homens, né? No local, a polícia encontrou cápsulas calibre 32. A mulher foi socorrida por uma ambulância e aí ela morreu a caminho do hospital. A identidade dela não foi divulgada e o caso será registrado no 4º Distrito Policial na cidade como um homicídio e também vai ser investigado. Até o momento ninguém foi preso, né?
E as causas aí também serão investigadas desse caso dessa mulher que foi assassinada de 32 anos aí em São Carlos. O que mais que nós tivemos aqui na região? Também pelo menos 8 integrantes de uma organização criminosa foram presos na manhã de hoje durante uma operação da Polícia Civil aqui no sul de Minas. Até o momento, os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em Três Corações, São Bento, Abade e também em Timóteo. Segundo a Polícia Civil, a operação conta com o apoio da Receita Estadual e também no Ministério Público aqui de Minas Gerais, né? E tem como objetivo o desmonte de uma organização responsável por crimes contra o patrimônio. Essa é a segunda fase da operação, que tem o nome de Gansa. O objetivo é cumprir 10 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão em empresas e imóveis que pertencem ao líder da organização em Minas Gerais e São Paulo. A investigação durou aí quase 3 anos e a polícia identificou diversos golpes aplicados pela organização envolvendo locação fraudulenta de veículos financiados, financiamentos contratados e não pagos para aquisição de automóveis de luxo, compra aí de diversos equipamentos e materiais de construção em grande quantidade para revenda em empresas em nome de laranjas, agiotagem, falsidade documental, ameaças, dentre outros crimes. Além das prisões, foi decretada a apreensão de bens de valor de 2 milhões. Também foram decretadas medidas cautelares contra 2 advogados integrantes da organização e ao todo aí 40 policiais participam dessa operação. Então, essa mega operação que está sendo realizada aí hoje pela manhã, né? Aqui no sul de Minas. Ainda continuando falando sobre violência contra a mulher, no interior de São Paulo também, a gente teve um caso em Porto Ferreira, porque uma idosa foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto. Só que aí o caso já é de violência, né? E aí tem umas imagens que flagram o momento em que a idosa de 64 anos, ela é esfaqueada durante uma tentativa de assalto. Isso aconteceu ontem no centro, em Porto Ferreira. O boletim foi registrado, né, ontem, mas até o momento ninguém foi preso. E aí nas imagens é possível ver a mulher tentando correr do suspeito, mas ela se desequilibra e cai no chão, a senhorinha aí de 64 anos. E aí o ladrão chuta a vítima e antes de fugir, ele desfere uma facada na parte superior da coxa da idosa, próximo aí à nádega. Ai, gente, que judiação. O suspeito fugiu sem conseguir levar a bolsa da mulher que carregava o seu salário. Ela foi socorrida, né, até o pronto atendimento da cidade e levou 5 pontos no ferimento e depois foi liberada, tadinha, né? 64 anos com o seu salário, mas realmente aí levou essa facada, né, próximo às nádegas e está estável, mas ainda bem que ele não conseguiu levar aí o salário dela. Agora falando da Covid-19, pelo menos 4 novas mortes por Covid foram confirmadas aqui no sul de Minas ontem, né? E aí os óbitos ocorreram em Guaxupé, Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso e Varginha, e as confirmações foram feitas pelas prefeituras. Aqui em Poços de Caldas nós chegamos a 118 mortes por Covid, né? Com o novo registro. E aí, segundo a administração municipal, o óbito foi de um paciente de 85 anos que possuía comorbidades. Outros 37 casos positivos também foram registrados e o município contabiliza agora 4.163 contaminações, sendo 118 mortes. Também tivemos aí, né, os dados são referentes aos boletins diários informados pelas prefeituras e podem apresentar divergências com os já divulgados pelo Estado. Mas para a gente ter uma noção, com os novos dados, a região chegou a 89.776 casos confirmados aí do novo coronavírus, com 1.830 mortes. Então aí, né, falando sobre a Covid-19, os números vêm aumentando. Também chegou uma nova leva de vacinas, né? Mas em Minas Gerais e logo vai ser distribuída aí para as cidades. A intenção é acabar de vacinar os profissionais da saúde e depois começar aí os idosos de 90 anos
mas ainda, né, não temos a data oficial. Então, a gente pede, e principalmente para que as pessoas estão ansiosas, querendo saber quando vai começar a vacinação, mas ainda não tem data prevista, porque as doses chegam e depois começa a serem contabilizadas. Então a gente vai acompanhando também e vai divulgando conforme as vacinas chegarem aí nas cidades e começar a distribuição, tá? Agora, falando de um outro caso aqui também na nossa região, a Polícia Civil de Campestre instaurou um inquérito para apurar as causas da morte de um homem ainda não identificado que foi encontrado parcialmente enterrado às margens do Rio Pardo em um trecho próximo à entrada de Bandeira do Sul. E o corpo desse homem foi encontrado dia 31 de janeiro e já estava em estado avançado de decomposição. E aí os materiais coletados pelo IML foram encaminhados para o Departamento de Criminalística de BH para serem analisados. De acordo com a polícia, né, a medida foi adotada para tentar chegar à identidade da vítima, já que nenhum documento foi encontrado. E aí no cadáver foram detectados sinais de violência e a vítima estava sem o órgão genital. Então, a pessoa que encontrou o corpo informou a polícia que seguia para a pescaria quando sentiu o cheiro ruim e muito forte. Acreditando ser um animal morto, né, foi verificar de onde vinha o mau cheiro. E aí se deparou com a ossada humana e chamou a polícia. Há suspeitas, né, de que algum animal tenha mexido a terra e dessa forma tenha desenterrado parte do corpo. A vítima aparenta ter mais de 40 anos, cabelo liso curto e castanho, mede cerca de 1,70 m de altura. Então a polícia agora vai investigar este caso. Falando também sobre golpes, né, gente, que estamos tendo golpes praticamente todos os dias na região, em Campestre, em Bandeira do Sul, aqui no sul de Minas, em tantas cidades, em Poços mesmo, que vem acontecendo todos os dias praticamente, seja de mensagem de WhatsApp, seja de boleto, de pagamento de carro. Então realmente precisamos nos atentar da melhor forma possível, porque tem muita gente perdendo grana. E ontem teve uma mulher aí de 64 anos que ela perdeu R$55 mil após ser enganada por 2 homens no golpe do bilhete premiado, na área central aqui de Poços de Caldas. E o que aconteceu? Para a Polícia Militar, a vítima relatou que no dia 25 de janeiro, por volta das 10h30 da manhã, ela foi abordada por um homem aparentando ter 40 anos na Rua Assis. O homem solicitou informações sobre um brechó e contou à vítima que precisava de ajuda para vender um bilhete da quina premiado no valor de R$16 milhões. E aí, nesse momento, chegou ao local outro homem, também aparentando ter 40 anos, que relatou que era anestesista de uma cooperativa médica, e os 2 suspeitos convenceram a vítima a seguir até uma agência bancária, onde ele é correntista, e realizou uma transação bancária no valor de R$55 mil para o Banco do Brasil, para o titular Matheus Damasceno da Silva. Após a ação criminosa, os suspeitos deixaram o local com a promessa de encontrarem a vítima no dia seguinte para resgatarem o tal bilhete na Caixa Econômica Federal, mas ela nunca mais os viu. Foi registrado boletim de ocorrência policial e a vítima foi orientada. O fato que aconteceu no dia 25 de janeiro, né, provavelmente ela deve ter esperado aí alguns dias para depois ter ido atrás da polícia, porque realmente percebeu que tinha caído em um golpe. Gente, ninguém dá dinheiro de graça, isso não acontece. Então, né, vamos melhorar aí e orientar os nossos familiares, principalmente as pessoas mais velhas, porque o golpe tá aí, já diz a máxima, né? Cai quem quer, porque as pessoas, elas estão completamente aparadas aí, elas sabem muito bem como dar um golpe, você nunca desconfiaria daquela pessoa, elas são estudadas, estão assim, aplicando golpes mesmo, então elas vão com esse foco e a gente precisa realmente ter aí muito cuidado em qualquer transação que a gente vai fazer, desde que seja de forma segura, tá? Porque dinheiro, muita gente tá perdendo todos os dias praticamente, então vamos nos atentar, tá? E é isso, os destaques aqui da região, tanto do sul de Minas
como do interior de São Paulo. Vamos para aquele intervalo, já vai ter entrevista, mas antes, vamos falar de cuidado com os seus pets. Quem não ama seu cachorro, seu gato, seu animalzinho de estimação que tem em casa? E aí, a nossa dica para você é o Hospital Veterinário Clinicão, que eles estão atendendo 24 horas, segue rigorosamente as normas e orientações do Ministério da Saúde e mesmo neste momento de pandemia, eles têm atendimentos de emergência, né, a seus queridos pets. Lembrando que lá tem consulta, vacina, castração, tem especialidades aí em várias áreas também para o seu pet. Então, durante este período, a Clinicão oferece também delivery de graça dos medicamentos até a sua casa. É só você ligar 3721-3271 e obter aí maiores informações. Clinicão, todos contra o coronavírus. Vamos pro intervalo, já a Titia tá de volta. Band FM. E ó, muita gente mandando mensagem pra cá, o WhatsApp tá liberado, 0359-9979-5825. Hoje, né, uma vez por semana, estamos recebendo um psicólogo pra falar sobre relacionamento de pais e filhos. E hoje não é diferente, né? Temos aqui o Hernani Brunório, que vai ajudar a gente a se orientar um pouquinho nessa dinâmica aí entre pais e filhos. Então você pode mandar sua pergunta pra gente, já eu passo o WhatsApp. Mas antes, deixa eu dar as boas-vindas. Hernani, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido. Bom dia, Amanda. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. E os ouvintes podem participar com a gente se tiver dúvidas, tá? A respeito aí de como lidar com seus filhos, é só participar no 0359-9979-5825. Hernani, falando de relacionamento de pais e filhos, a gente fala que sempre é muito complicado, né? Porque tem muitos pais aí de primeira viagem, não sabem como lidar. Mas também um filho é completamente diferente do outro, quem tem mais de um filho. Então, se desenvolvendo e aprendendo, né, a como criar as pessoas. Mas também a gente tem que entender que tem o desenvolvimento da criança, que são os famosos setênios, que pouca gente fala sobre isso, mas ainda bem que hoje a gente está tendo muito acesso à informação e as pessoas podem começar a pensar diferente. Conta pra gente essas fases do desenvolvimento, o que é isso, pro pessoal entender. Fala assim, por isso que meu filho é desse jeito. Eu não tava sabendo lidar muito bem. E aí, né? É um tema bastante interessante, né? Até porque, como você falou, esses pais de primeira viagem, ou mesmo quando vem um segundo filho, não vem com manual de instrução, né? Sem manual, gente. E aí a gente tem essas leis biográficas, né? O que acontece, né? Esses setênios é um estudo da antroposofia, né? É uma ciência que tem como base o estudo do ser humano, né? E aí essas fases, essa biografia humana é dividida de 7 em 7 anos. Por quê? Já tem estudos, né, científicos, médicos, que mostram que a cada 7 anos o nosso organismo refaz todas as células. E com isso também a gente vivencia novos desafios a cada 7 anos, né? Então, falando um pouquinho, né, essa faixa etária que vai do 0 ao 7, a gente fala que é o período que a criança está desenvolvendo, está estruturando o corpo físico. Por isso que a criança, nesse primeiro setênio, é puro movimento. Porque ela precisa estruturar esses membros, principalmente os inferiores, porque ela vai conquistar o andar, né? Primeiro começa a engatinhar. Vai descobrir o mundo ali, né? E põe a mão em tudo, e tudo quer descobrir. Tá? É o período do descobrimento, isso, né? é muito sensório, né? Então já pode perceber que criança nessa faixa etária, que é muito quietinha, muito paradinha, tem alguma coisa errada. Né? Então interessante. É puro movimento essa faixa etária, né? Então a gente tem ali, né, o esperado, que até no máximo 2 anos, né, essa criança já esteja andando, e com 3 ela já esteja falando,
Olha isso. E é interessante a gente falar, porque a criança tem que ser criança, né? Muita gente fala assim, essa criança é tão comportada. E realmente, pro desenvolvimento, para ela ser um adulto saudável, tem que passar pelas fases corretas, né, Hernani? Principalmente, igual você falou, a criança muito quietinha, né? É normal a criança fazer esses movimentos e os pais têm que estimular isso também. Justamente. Então, brincadeiras, né? E não precisa também inventar. Sabe, assim, hoje a gente tem muita facilidade de comprar coisas, né? Então não precisa ser aquilo que é o caro, aquilo que é o moderno, não, aquilo, né, que os pais faziam na infância. É o brincar na terra, é brincar na areia, é correr, é subir em árvore, né? Tudo isso também vai fortalecendo os pequenos músculos da criança para que ela possa se desenvolver com mais qualidade de vida e ter esse contato com a natureza que é essencial. E é legal a gente falar disso, porque hoje em dia com a tecnologia, né, pra criança ficar quieta, você dá um telefone na ela, menino, chill, assiste um desenho aí, né? Acontece, né? Porque senão as mães ficam desnorteadas. Ainda mais nesse período, né, que a gente tá vivendo agora, né, que as crianças estão ficando mais em casa. E a gente sabe que muitas vezes essa educação acaba sendo terceirizada com as mídias, né? O telefone, o notebook, o celular, agora que está na mão de todo mundo. TV, né? Justamente. Então, quanto mais essa criança puder ser estimulada, mais qualidade no desenvolvimento ela vai ter. E olha que interessante, quando a gente fala dessa estimulação, claro que esse desenvolvimento, né, da criança e os pais também, ele tem que entender que tem hora para tudo, né, Hernani? Porque muitos pais, eles se culpam muito. Eu não tenho tanto tempo, eu tenho que trabalhar muito, ou então quer dar, né, várias coisas que são caríssimas, mas a gente sabe que é o básico, é o pouco, o afeto, a atenção, o carinho, mas ao mesmo tempo, esse tempo para esse desenvolvimento, seria isso? Justamente, Amanda, porque aí a gente entra nessa dualidade, o que é quantidade e o que é qualidade, que são duas coisas completamente diferentes. Então a gente vai oferecer qualidade para essa criança. Então no momento que os pais podem estar presentes, então vai brincar, né? E aí sempre lembrando nesse ritmo que tem um momento que a gente expande e tem um momento também que a gente recolhe, né? Porque por exemplo, se é à noite, se os pais estão à noite em casa, então essa criança também vai precisar ter um momento de aquietar para ela conseguir dormir e fazer o ritmo dela, né? Então ver o que vai ser essa brincadeira, o que vai ser esse estímulo. Não é muito indicado esse estímulo através de vídeos, né? Daquilo que está no celular, do que está na TV. Então, à noite, o ideal é um desenho, vamos contar uma história. Com criança nesse setênio de 0 a 7, é ótimo os contos de fadas, né? Então, contar. Então, depois que conta a história, vamos fazer um desenho, né? Vamos fazer uma colagem, uma pintura, né? E na parte da manhã o ritmo é o movimento em si, né? Então deixar brincar, é muito legal os toquinhos de madeira que ela possa empilhar, vai derrubar, né? Porque montar de novo. Sim, né? Deixar fazer as artes que são ali da criança, né? E confiar, né? Porque às vezes fica com muito receio, não pode ir na terra, não pode ir no chão, né? Mas a criança tem que ter esse livre movimento, né? Para ela poder futuramente ela também se expressar em liberdade. Que legal, e a gente pode falar que nesse momento também vem a criatividade da criança, né? Porque ali os pais estão estimulando isso, ela desenvolver outras coisas. Ela, não deu certo aqui, vai dar certo ali. Como que é esse primeiro setênio? Porque desenvolve isso para depois para a vida adulta. Claro, e foi muito importante até você falar nisso, né? Porque até na questão de comprar esses materiais, esses brinquedos que são caros, o ideal nesse setênio, nessa primeira fase,
oferecer e estimular a criança com materiais com brinquedos que não estão prontos, até para ela poder desenvolver essa imaginação. Então eu falei dos toquinhos de madeira, pode ser caixas, né, de embalagem, que a criança ali vai fazer um carro, vai fazer casas, ela vai imitar também o cotidiano da casa com aqueles objetos, pode ser paninhos, né? Através disso vai se estimulando a criatividade. E o brincar ali solto, né, ela vai poder imaginar uma série de coisas que vai trabalhar o imagético dela, que vai ajudar no futuro ela a enfrentar os próprios desafios e medos, né? Porque frente aos desafios, o que acontece na vida adulta? A gente tem que ser criativo para poder conseguir dar conta e superar. Porque o que acontece? O medo vai nos aprisionar e vai paralisar. E aí eu não consigo fazer nada, porque aí paralisa o pensamento, né? Aí eu tenho que realmente movimentar, descobrir uma estratégia para sair desse medo aí. Medo é normal, né? Todo mundo vai ter, mas aí o que eu vou fazer com ele? Isso. Seria isso, né? Hernani, estou amando. Falamos do primeiro setênio, né? Do 0 aos 7 anos das crianças aí. Já a gente vai falar dos 7 aos 14. Ai, que estão, né, mudando de fase, estão crescendo, virando jovem, adolescente, né? A gente pode falar assim. Então daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. Mas antes vamos falar da Ótica Contato, que eles estão com uma mega promoção, viu, gente? 50% de desconto em lentes e armações das melhores marcas. Então você não pode perder essa oportunidade de começar o ano de óculos novo com um super desconto. Confere o regulamento na loja. Eles estão ali na Avenida Francisco Salles, 256, ou pelo telefone 3721-5043. Agora a Ótica Contato também aceita o seu pagamento pelo cartão Brasil Card. Então aproveita, Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Manhã Show Band FM. Hoje estamos falando de relacionamento entre pais e filhos. Nosso convidado de hoje é o Hernani Brunoro, ele que é psicólogo, tá, gente? Está falando sobre os setênios, sobre as fases do desenvolvimento da vida, do 0 aos 7 anos. Ele já falou dessa primeira infância, como que é o desenvolvimento da criança e dos papais também para lidarem com isso, né? Os cuidadores, muita vovó cuida, também tem muita tia, muito vizinho. Então, pra gente entender um pouquinho sobre o desenvolvimento aí do ser humano, tá? Mas antes da gente continuar esse bate-papo super legal, vamos falar da Biolab, esse laboratório incrível de análises clínicas aqui em Poços de Caldas. E deixa eu contar a novidade pra vocês. Lá eles têm o teste antígeno da Covid-19, viu? E o valor é R$190 pra você saber se já teve Covid, se não teve, se tá. E, é tranquilo. O resultado sai em 1 hora. E se você não quiser sair de casa de boa, a equipe Biolab vai até você para coletar, não só em Poços de Caldas, como na região. Então sinta-se seguro com a Biolab. Chame a equipe aí no WhatsApp, que eles vão até você em qualquer cidade. 0359-9860-7486. Ou vai conhecer lá a Biolab, que está lá na Avenida Jaçanã Musa dos Santos, 335, no Conjunto Habitacional. E tem todos os exames laboratoriais necessários para você, viu? Então aproveita que é sucesso. Hoje batendo um papo aqui com o Hernani Brunoro, ele que é psicólogo, estamos falando sobre os setênios, né? Se você tá ligando o rádio agora, vamos falar dos setênios primeiro, o que é, né, os setênios, para o pessoal entender um pouquinho, dar aquela introdução que seria, né, o Hernani. De 7 em 7 anos nós temos uma mudança no nosso organismo, seria isso? Isso. E aí? A gente fala que são as leis biográficas, né? Leis biográficas. É um estudo, né, que o Rudolf Steiner trouxe, né, que estruturou também a antroposofia. E dividir essa biografia humana em setênios é uma forma de compreender o ser humano. Então, a cada 7 anos, acontecem mudanças estruturantes na vida. Então, a gente viu que no primeiro setênio, de 0 aos 7 anos, a criança está estruturando o corpo físico. Então, por isso, a questão de todo esse movimento, essa agitação. Estimular ali a criança, né? Isso, sendo necessário toda essa estimulação através de brincadeiras, né?
E agora a gente entra um pouquinho nessa segunda fase. Vamos lá, a segunda fase que também pega e pega muito, né, Hernani? Dos 7 aos 14 anos, gente, tá ali meio que é criança, mas já tá meio adolescente, já tá meio rebelde, os pais já querem dar uns tapas nas crianças, brincadeira, viu, gente? Não pode fazer isso. Mas dos 7 aos 14, como que é esse processo ali de mudança, né? Porque a criança também sente essa mudança, ela tá assim, mas eu gosto de brincar, mas parece que eu não gosto mais, e aí? Então, Amanda, o interessante é que em cada mudança de setênio acontece uma novidade. Então, dos 7 aos 14, o que vai acontecer? Começa agora a ser estruturado o mundo dos sentimentos. Né? Começa ali a aparecer já uma alma, né? Uma personalidade. E também a dualidade, aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Ui. Né? Então, vamos passando um pouquinho, talvez seja interessante falar as idades ali que aparecem coisas... Que a pessoa começa a sentir Isso. esse desenvolvimento. E aí, como é que é ali? Então, aos 7 anos, a criança, normalmente, ela já fez toda a troca dos dentes. Dos dentes de leite para os dentes fixos. Então, nessa fase, a gente fala que a criança já está pronta para aprender. Né? Ela já começa, o organismo dela já começa a aceitar essa parte estruturante da educação. Então é como se o corpo dela já estivesse preparado para receber essa alfabetização de fato. Olha, né? Que interessante. E aí o que acontece? Nessa fase já é o período que a criança está na escola, né? Então, diferente do primeiro setênio, ela sai daquele mundo que é mais individualizado, que é mais ela e a mãe. A casa, né? Aí ela já vai para a escolinha e começa a enxergar o outro, que nada é só dela, ela vai para a sociedade, vamos dizer assim. Isso mesmo, porque até nessa primeira fase, o primeiro setênio, é tudo muito individualizado. Mesmo que ela tenha outras crianças por perto, o brincar é solitário, né? A gente pode observar isso, né? Por mais que tenha crianças ali ao entorno, o brincar ainda é solitário. Então, nessa segunda fase, que é do sentimento, ela começa a participar da vida social. Porque o sentimento, né? Como que a gente alimenta os sentimentos? Através das trocas. E são as trocas sociais, né? Que a gente faz. E por isso fica muito evidente isso eu gosto mais, isso eu gosto de menos. E claro que tudo aquilo que acontece na família também vai influenciar esse gosto, né? Então, o palco escolar começa a fazer muito parte da vida dessa criança, né? O professor passa a ser a figura principal, né? Porque acaba convivendo bem mais tempo, até às vezes mais tempo até na escola do que em casa. Em casa, né? E aí, como que a criança lida com isso, né? Hernani, ela começa a achar diferente, aí pode ser que elas desenvolva várias coisas. E como que tem que ser esse sentimento? Como trabalhar isso com a criança? Geralmente as escolas até hoje entra mais cedo até, né? Geralmente é feita uma adaptação, né? Porque é um mundo totalmente diferente. Vai ter aquelas crianças que vão adorar, vão nadar de braçada. E aquelas que vão chorar. Que vão ir embora. Porque é um mundo totalmente diferente. Toda virada de setênio, isso pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. Existe uma certa resistência e um certo medo. Né? Porque também tá estruturando o corpo, né? Então aquilo que era no passado já não é mais no presente. Então e isso não é consciente também, né? Aos pouquinhos a gente vai percebendo essas diferenças que vai acontecendo. Então, para algumas, né, pode sentir que vai ser mais desafiador, vai ser mais vai ter mais medo, né? E aí vai precisar muita paciência também da escola, dos pais, não, eu vou até ali com você. E aí de passar essa segurança também para a criança, né? Eu tô até aqui, mas você pode ir. Entendi. E aí esse desenvolvimento, né, ali começa no 7 e depois, né? Porque ali, vamos pensar, dos 7 aos 10, mais ou menos, ela ainda tá nessa fase de criança para adolescente, mas dos 10 aos 14
é uma mudancinha de chave, né? E isso já acontece logo aos 9 anos, que tem um fato ali super importante que a gente chama de Rubicão. Que é isso, gente? que é isso? Esther, olhando para a criança, ali entre 9 e 10 anos, os pais já vão perceber que tem um estiramento. A criança desenvolve muito rápido. Porque existe ali o crescimento dos ossos. Certo. E por que a gente chama de Rubicão? O Rubicão é um rio que dividia uma cidade um país da Itália. Então é um nome de um rio. E Júlio César, quando ele atravessou o Rubicão e chegou do outro lado da margem, ele se declarou imperador. E aí, processo ali. Isso. E aí, chegando lá, ele se tornou um dominador, né? E as crianças fazem isso. Elas precisam atravessar essa fase, que aí já é para a fase adolescente, né? Pré-adolescência. E aí elas podem apresentar aí muito medo de fazer essa travessia, e muitas até deprimem, né? Fala de depressão nessa idade, é real. Ou aquelas que vão e querem conquistar e não interessa os limites da casa, vão desafiar os pais, vão desafiar a escola, né? E alguns que fazem esse processo de forma muito tranquila. Então a gente tem 3 qualidades nessa fase, porque é o passo da infância para a pré-adolescência, que é esse atravessar, é como se estivesse realmente atravessando um rio, e elas têm que fazer esse processo sozinhas. Isso que eu ia te falar, porque cada um tem uma personalidade, né? E umas que são mais assim, né? Já foi, nem sofre, não tá nem vendo. E outras que fica ali, que tem medo e tal, e vai muito da personalidade da pessoa. Como que os pais lidam com isso, né? Porque realmente você falou sobre o processo ser único, que ela vai se desenvolver também para a fase adulta dela, mas como dar essa base ali para a criança entender que a vida é complicada, né? Tem medos, mas realmente dá para ir, você vai ser criado para o mundo mesmo. Isso. Então é muito importante a presença, né? A presença dos pais, né? Se é o menino, né? É muito importante a presença do pai. Da, né? figura, da figura do pai ali, isso. Da figura masculina, a gente diria. Isso, né? Alguém que faça essa função, né? E a menina, quem faça essa função materna, né? Para ajudar nessa transição, né? Porque o medo ainda nessa faixa etária não é consciente, né? A criança nem sabe nessa idade o que ela está sentindo, o que ela tá né? sentindo. E é um processo totalmente interno que ela vai precisar vivenciar, e ela vai expressar isso. Vai ser numa forma assim de mais agitação, ou de mais assim autoritarismo, de não acatar regras. Então também é uma fase que ela vai passar, então não precisa dos pais se desesperar, é apenas conter, né? Dá um limite sempre na hora certa, porque isso também contém a criança, né, nessa faixa etária, né? E qualquer coisa também pedir orientação, né? Conversar com profissionais também ajuda, profissionais dessa área, né? Procurar investigar mesmo o que está acontecendo, porque também pode ser algo de ordem física. Entendi. Que está acontecendo. Legal, muito legal, viu, Hernani? Ó, a gente continua falando desse tema, mas já que estamos falando de crianças, gente, a minha dica pra você é a Escola Infantil Happy Days. Lá tem berçário, ensino infantil e fundamental em 2 unidades no centro da cidade. E sabe qual que é o maior diferencial lá da Escola Happy Days? É a única escola infantil bilíngue aqui em Poços. Então, já imaginou em regar a sementinha para o futuro desde pequenininho? Faz toda a diferença. Vai conhecer o espaço. Todos os processos de cuidado contra a Covid serão devidamente respeitados. Escola Infantil Bilíngue Happy Days, o melhor para o futuro do seu filho, começa agora. Vamos para o intervalo, já eu volto. Você tem alguma dúvida? Quer mandar alguma pergunta, gente? Só mandar no nosso WhatsApp 0359-9979-5825. Eu vou ali e volto já. Manhã Show Band FM. E aí, Hernani? Ele tem mais contato com
o externo, né? Com professores, com os amiguinhos ali da escola e começa nesse desenvolvimento. Como que a gente deve lidar com isso, né? Com essa fase aí dos pré-adolescentes? Geralmente é uma fase assim bem temida, né? Sim. Mas é uma fase muito rica, né, em termos de conquista, né? Porque aí conquista o aprendizado, conquista essas relações sociais, começa a conquistar de fato um espaço no mundo, né? Porque ali por volta dos 12, até um pouquinho antes, né, já começa eles quererem se inserir em grupos de pessoas. E aí vai acontecer essas trocas sociais, que é o que vai alimentar tudo isso que é sentimento. Certo. Né? E aí a gente pode falar já nesse segundo setênio, né, dos 7 aos 14 anos, que começa a aparecer as simpatias e as antipatias. Então a gente pode observar, né, quem já está aí na fase adulta, né, aquilo que a gente gostava anteriormente, talvez já não gosta mais. Mas por quê? Às vezes também a gente é influenciado por esses grupos, né? E porque a personalidade nessa fase está começando a nascer, né? Ela vai começar a nascer ali aos 14 anos, né? Que é quando esse adolescente já está separado, desvinculando um pouquinho desses sentimentos que são presentes nos pais para criar os seus próprios. Né? Então por isso aí a gente vê que muitas famílias existem esses embates, né? Não, mas tem que gostar das mesmas coisas assim. que eu, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. E aí não aparece o diálogo, né? Que aí é aquele amor que é imposto, não é aquele amor que é conquistado. Como que a gente conquista esse amor? Através da compreensão. E a compreensão só vem através do diálogo. Legal. Isso que eu ia te perguntar, falando desse... Porque ali dos 7 aos 14 anos a gente tem muitos sentimentos. E como que a gente tem que lidar com isso? É acolher os sentimentos do filho, tentar conversar, mas por que você está sentindo isso? Porque muitas vezes nem eles não sabem dominar o que eles estão... denominar o que eles estão sentindo, né? E os pais ali, por já ter mais estrutura, dá esse conforto, esse acolhimento, seria uma dica legal? Sim. Isso é bem importante, né? A gente fala que nesse segundo setênio, ali a criança, o adolescente, ele tem uma percepção de que o mundo é belo. Mas não na questão estética, mas ética. Então, na questão ética, a gente tem que apresentar o que pode e o que não pode. Né? Tá. A gente, os pais, tanto pais como educadores, começam a apresentar esses limites para que a criança nessa faixa etária comece a desenvolver o que é moral e ético internamente, né? Então, geralmente, nessa fase que tem, né, ali as contravenções, né? Eu não quero, não vou fazer, e aquilo que é imposto, às vezes não significa que o adolescente não quer, mas pela forma de ser imposto não vai fazer, para rechaçar aquele sentimento do... Para ser rebelde. Para ser rebelde, justamente, a rebeldia de fato, né? Esse acolhimento é no sentido, vamos colocar condições, porque não necessariamente aquilo que o adolescente quer é o que ele vai ter. Sim. Né? Começa a colocar o limite ali. Sim, às vezes nem é pertinente ainda para aquela faixa etária. Né? Então os pais né, a gente imagina que tenha mais estruturas, né, para delimitar e colocar essas condições. Porque depois na vida adulta o mundo é assim, é cheio de condições. A gente está vivendo uma época com condições, né? Então como que vai ficar isso tudo livre, tudo isso solto, né? Então essa educação é a todo momento. E isso é uma forma de inserir moral e ética dentro do seio familiar, né? E aí mas eu quero ser amigo do meu filho, né? Tá, claro, mas antes de tudo tem que ser pai e mãe, tem que ser cuidador, tem que ser responsável, né? Porque nessa faixa etária eles ainda não têm essa autonomia de saber o que é melhor para eles. Com então precisa certeza. dessa figura de responsabilidade
para mostrar esse caminho. Legal, Hernani, ó, antes da gente dar prosseguimento aí dos 14 em diante, pra gente finalizando, que o nosso tempo é corrido, chegou a hora de descobrir um novo universo de possibilidades, viu, gente? Com diversas filiais pelo Brasil, a Ocus Capital é uma plataforma de investimento que oferece soluções completas, conta corrente sem tarifa, crédito com garantia, investimento seguro, câmbio, cartão de crédito exclusivo do Banco Safra e muito mais. Então, descubra a Ocus Capital, siga a página aí, @Ocus Capital, e descubra um novo patamar para seus investimentos. A Ocus Capital Safra Invest está onde? Ali na Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252, no Jardim dos Estados. Então aproveita, tem uma equipe incrível lá esperando você para te ajudar com investimentos. Hernani Brunori, nosso convidado de hoje, psicólogo, falando sobre os setênios aí da vida, como lidar com os processos de desenvolvimento, né, do filho, da filha, de criança, adolescente. Aí depois dos 14 anos, Hernani, só pra gente entender um pouquinho, a criança, ali ela já é um jovenzinho, um adolescente mesmo, que ele já começa a estruturar pro mundo, né? Então ele tem que vir com essas bases fortes, bem desenvolvidos, pra depois conseguir esse processo bem tranquilo ao longo da vida. E aí, depois, qual que é a próxima fase? E aí, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, tô nervosa. Então, nos 14 anos começa a nascer isso que a gente chama de personalidade, né? Que é aquele querer, né? Aquela coisa, os pais começam a falar, nossa, mas eu não criei esse filho, né? Que pessoa que é essa que tá surgindo na minha frente? Que criatura, meu Deus? Por quê? Porque tá desvinculando, né? Para criar a própria personalidade. Então é super natural que nessa faixa etária aconteça esse estranhamento, né? Tá. E aí, daí em diante, esse terceiro setênio já está estruturando o pensar. Né? Então a gente tem lá no primeiro setênio, 0 aos 7 anos, está estruturando o querer, né? Porque é o querer que leva, né? São as pernas que levam, então a criança é puro movimento. Dos 7 aos 14, o sentir, que começa a entrar, ela começa a participar dessa vida social do mundo, né? Ela começa a entender o que é o coletivo. Certo. No terceiro setênio isso já está estruturado, já tem querer e sentir, então agora já tem espaço para o pensar. Que começa a entrar, quando a gente pega a grade escolar, começa a ter aqueles conteúdos mais profundos, mais concretos, física, química, algumas questões de matemática ali que são mais complexas, né? Então você vê que tudo caminha de acordo com o desenvolvimento daquela faixa etária. E aí com essa personalidade, o jovem, né, já no caso, o adolescente, já começa a ter percepções do que ele gosta de fazer, quais as habilidades dele, né, como ele quer se desenvolver. Aí começam essas questões, né, mais internas de como ele vai atuar no mundo. Olha isso, gente, é incrível a biografia humana pra gente entender os nossos processos, né? E ó, vamos falando de volta às aulas, muita gente já voltou, claro, em casa, muitas pessoas, mas você precisa estar com material novo. Então corre, suas aulas estão voltando, vai pra Artipel, garanta sua lista já. Nada como renovar os materiais e poder escolher cada item e detalhes sem sair de casa. Então garanta os lançamentos 2021. Fazendo seu pedido aí pelo site, você recebe em casa ou retira direto na loja com todo o conforto e praticidade. Garanta já todos os materiais no site com o melhor preço da cidade em até 6 vezes sem juros. Lojas abertas das 9 da manhã até as 7 horas da noite. Vai para Artipel, acesse o site artipel.com.br. Hernani Brunori, nosso convidado de hoje, psicólogo. Hernani, eu amei saber sobre a biografia humana. Eu falo que dá uma base pra gente. Claro que ele falou meio superficial, né, gente? Porque o nosso tempo é corrido. Mas pro pessoal entender mais um pouquinho, passa suas redes sociais e também deixa esse conceito aí pras pessoas, né? Se descobrirem e lidar melhor uma com as outras, com seus filhos, com as pessoas que você convive. Também adorei o papo, Amanda. Muito obrigado. Mais, tá? Pode deixar. Então, quem quiser pode me procurar no Instagram. Não é arroba, é arroba. É, né? Arroba. Hernani Psico. Hernani Psico. Com H, o Hernani. Com H. Tá. Aí pode me chamar lá.
né? E se quiserem estender um pouquinho, perguntas, também podem mandar por lá, eu estou à disposição. Incrível, né? Biografia humana faz todo sentido. Faz, como a gente falou no início, a criança não vem com manual, mas a gente tem essa lei biográfica aí para nos ajudar a saber como lidar com cada faixa etária. Muito obrigada, viu, Hernani? Até a próxima. Okay. E é isso, gente. Sempre falando sobre desenvolvimento humano aqui nas manhãs da Band FM. Muito obrigada pela companhia de sempre. Amanhã a Titia tá de volta, tá? Tchau, Hernani. Tchau, Mau Mau insuportável. O Mau Mau, gente, eu acho que ele parou no primeiro setênio. Eu não dou conta dele. Tchau. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.